Boa tarde, povo de Deus. Estamos começando mais uma semana de aula e vamos pedir a Papai do Céu que ele nos proteja em mais uma semana de aula, certo? Então, hoje, 6/7/2020, nós vamos começar a nossa aula de História e Cultura e a mesma falará sobre o racismo e a desigualdade racial. Como vocês podem observar, essa imagem, ela mostra o contorno de algumas mãos e estão coloridas, e aí elas estão representando a desigualdade que há no país e no mundo. Vamos ver o que é o conceito de desigualdade racial. Pois bem, a desigualdade racial é a diferença em oportunidades e condições de vida que ocorre em função da etnia de uma pessoa. Negros, índios e mestiços são exemplos de grupos que enfrentam desafios decorrentes de processos históricos de segregação quando se trata de desigualdade racial. Portanto, trata-se da desigualdade existente entre grupos étnicos. Em síntese, o tema desigualdade racial nos obriga a pensar sobre as múltiplas dimensões, assim como os efeitos do racismo, certo? No Brasil, a escravidão ela é um episódio cujas consequências são mais explícitas em relação à desigualdade racial. A população negra, ela representa mais da metade dos brasileiros. Mesmo sendo a maioria, a desigualdade social e racial por cor e raça ainda é gritante. Estudos mostram que a cor da pele é o componente central na estruturação das desigualdades no Brasil, afetando o acesso ao emprego e a maiores níveis de desenvolvimento. No país, negros vivem, estudam e ganham menos que brancos. Condições diferentes de acesso à educação, saúde, segurança e moradia, por exemplo, são barreiras enfrentadas por negros e outras etnias minoritárias no mundo, e em especial aos países onde as políticas de segregação foram mais severas. Com essas fugas, eles se refugiavam em algum quilombo, e aqui na nossa cidade existia o Quilombo dos Palmares, onde nele habitou alguns guerreiros, né? Como Gangazumba, Aquatune, o líder guerreiro Zumbi, que ele é conhecido mundialmente, a sua esposa Dandara. Então, vários guerreiros habitavam em quilombos. E o nosso quilombo, o Quilombo dos Palmares, ele é muito conhecido. Os negros também, quando eles foram importados, eles trouxeram várias contribuições para a nossa cultura, para a cultura brasileira, tendo como exemplo a feijoada, a capoeira, que é a dança, né? A capoeira, aí vem a feijoada, instrumentos musicais. Então, os negros também eles contribuíram para a cultura do nosso país. Então, nós vamos ver agora no vídeo um pequeno resumo sobre a desigualdade racial, que ainda persiste, infelizmente, ainda persiste no nosso país e no mundo todo. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras.
Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Como vocês puderam observar no vídeo, ele faz uma síntese de como acontece o processo de discriminação racial no nosso país, né? Pois bem, todos os dias nós convivemos com pessoas muito diferentes de nós mesmos. Algumas são mais altas, mais velhas, mais novas, mais gordas, mais magras. E com toda essa diferença, todo mundo é igual. Não só por sermos humanos, mas iguais também perante a lei. Pois é, segundo a Constituição do Brasil, a Constituição do Brasil ela foi elaborada no ano de 1988 e é um conjunto de leis e normas que todos os cidadãos do país devem seguir. De acordo com essas leis, todos devem ser tratados da mesma maneira, sem discriminação, ou seja, sem levar em conta as diferenças de cada um. Portanto, na prática, a gente percebe que é uma grande dificuldade, mas não podemos ficar de braços cruzados. Temos que lutar por nossos direitos e não deixar que a discriminação racial e o preconceito nos atinja. Nós temos que lutar por nossos direitos. Vamos agora para a nossa atividade. Então, nós vamos para a atividade de História e Cultura. Primeiro quesito, observe a imagem. Aqui nós temos uma imagem de uma capa de revista, né? Então, vem a letra A. Que sentimentos essa imagem desperta em você? Então, você vai observar. E essa imagem, ela está passando o que para você? Que tipo de sentimento? Você vai escrever aqui. Letra B. Na foto há uma frase. Que a frase diz assim, ó, a amizade não tem cor, olha aqui, a amizade não tem cor. Então, o que essa frase quer dizer? Que a amizade não tem cor. Aí, devido à aula sobre discriminação racial, você vai falar aqui o que essa frase quer dizer. Segundo quesito, circule o que o negro africano acrescentou na cultura brasileira. Então, aqui tem samba, capoeira, feijoada, berimbau, cocada e televisão. Você só vai circular aqueles que faz parte da cultura brasileira. E o terceiro quesito é um desafio. Aí, como vocês vão fazer esse desafio? Vocês vão pegar uma cartolina, ou então 2 folhas de ofício e vão colar uma do ladinho da outra. Vai pegar uma foto do papai, cola, foto da mamãe, cola e uma foto sua. Aí em seguida diz assim, observe a foto do papai e da mamãe e com um traço identifique em que você tem semelhanças com seus pais. Então você vai fazer este cartaz e você vai tirar foto e mandar para o grupo ou para a tia. Cola a foto do papai, cola da mamãe. Não precisa botar cola. Cola com fita durex, certo? Bota um pedacinho de fita durex por trás da foto. E faz esse pequeno cartaz e manda a foto.
Esse segundo grupo é o grupo que faz parte a Tati, o Igor, o Luanderson, o Luan, o Eronildo, a Rosiele. No primeiro quesito tem uma afirmativa que diz assim: ele trabalhava sem direito a salário, era castigado com violência pelos senhores, dormia em senzala. Então, vocês vão observar aqui cada desenho desse e vai escrever nessa estrelinha apenas a primeira letra. Aí vai obter a resposta dessa questão. No segundo quesito, escreva dentro dos círculos a letra inicial de cada figura e descubra onde viajavam os negros escravizados da África para o Brasil. Então, mais uma vez, você vai copiar dentro desse círculo só a primeira letra de cada desenho. Aí vai obter a resposta dessa afirmativa. No terceiro quesito, encontre no caça-palavras as palavras destacadas abaixo, que fazem parte da cultura negro-africana e que também estão presentes na cultura brasileira. Então, aqui nós temos o nome atabaque, samba, feijoada e capoeira. Vocês vão procurar aqui e vão pintar, certo? Lembrando que esse grupo é da Tati, Eronildo, Rosiele, Igor, Luan e Luanderson, certo? Boa sorte. Qualquer coisa, chama a tia no zap.